Olá, queridos irmãos que são casados ou ainda vão se casar. Eu quero compartilhar com vocês hoje esse tema sobre o momento do casamento, cuidando da próxima geração. O salmista Asaf escreve assim no Salmo 78 para nós: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Filhos que ainda hão de nascer, a fim de que a nova geração os conhecesse e se levantassem por sua vez e os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. E o verso número 8 diz ainda: e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante. É claro que talvez esse tema seria para uma escola de pais, para gente que tem filhos, mas você que casou ou ainda vai se casar, que terão filhos, nós temos uma missão e um propósito que Deus estabeleceu lá no princípio para a gente que é casado, para que a gente seja aqueles que vão abençoar e que vão cuidar da próxima geração. Alguém disse que nós não tomamos a terra emprestada dos pais, nós tomamos emprestada dos filhos. Então, o cuidado que eu preciso ter é saber se eu estou sendo, para a próxima geração, alguém que está demonstrando um cuidado de forma intencional e intencional. Então, queridos, esse texto do Salmo 78, que é um salmo de Asaf, um dos cantores da tribo de Levi, responsável para conduzir o povo de Israel ao louvor na congregação de Israel, ele está falando para nós de advertências muito sérias que Deus trouxe ao coração dele e para nós que somos pais no pleno século 21. Que a gente seja de fato aqueles que cuidem da próxima geração. De que maneira nós iremos fazer isso como pais? Primeiro, sendo referência na nossa geração e não a consequência daquilo que a gente enfrenta todos os dias através da mídia, através das propagandas políticas, através de todo o embaraço e essa filosofia que emerge em nosso meio e que tenta sugar até mesmo a nossa fé e a argumentação da salvação dentro dos nossos corações. Nós temos a plena certeza de que nós fomos salvos em Cristo e Deus nos criou para o louvor da sua glória e nós não podemos ser consequência de uma geração que não tem o devido temor a Deus. Mas há uma segunda verdade: nós precisamos ter uma atitude coerente entre fé e prática. O salmista chama atenção para aquele que foi o conteúdo essencial quando o povo de Israel saiu do Egito, que eles deveriam ter o cuidado de assentar com os filhos e de contar aos seus filhos as maravilhas que Deus havia feito, de como os tirou em meio à casa da servidão do Egito e como os colocou em meio àquela situação onde eles poderiam agora glorificar a Deus. E uma terceira verdade é que a gente precisa viver para o propósito ao qual a gente foi chamado. Que eu e você, na condição de pai, de mãe, tenhamos o cuidado de sentar com os nossos filhos e contar para eles as histórias que Deus tem para falar ao coração deles. Esse é o nosso propósito de vida. Deus nos chamou para sermos testemunhas da sua palavra. E isso começa dentro da nossa própria casa. Torne a sua casa realmente um altar a Deus. Que os seus filhos
sejam totalmente voltados para o Senhor, que eles sejam ensinados a temer a Deus, a honrar a Deus e a viver em paz com as pessoas também. Sendo assim, o texto diz que eles não vão ser aquela geração obstinada e rebelde, de coração inconstante e que não foi fiel a Deus. Tomemos cuidado com a nossa próxima geração. Os meus filhos, os seus filhos, esperam ver em nós esse modelo de referência e de capacitação constante de uma vida que realmente transborde o amor de Deus e de Cristo e do Espírito Santo nos nossos corações. Que Deus te abençoe, o seu casamento, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que nesse instante nós aprendamos a viver conforme o propósito para o qual fomos chamados. Que realmente possamos cuidar da próxima geração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.